Segunda vinda de Cristo explicada. Os 7 sinais-chave que você não percebe. O mundo aprendeu a silenciar o que incomoda. As pessoas se acostumaram a desviar os olhos daquilo que exige mudança, arrependimento e santidade. Vivemos tempos onde a distração virou escudo, onde a superficialidade se tornou um estilo de vida e onde a eternidade é tratada como uma ficção distante. Há uma verdade ardente, poderosa, irreversível e absolutamente central para a fé cristã, mas que está sendo tratada com descaso até mesmo dentro de muitas igrejas. Jesus Cristo vai voltar. E o mais alarmante é que esse retorno já está mais próximo do que a maioria imagina. Ainda assim, a geração atual finge não ver, finge não ouvir, finge que não importa. Mas importa. Importa mais do que todas as notícias que se repetem em nossos feeds. Importa mais do que todos os planos que fazemos para os próximos anos. Importa porque esse retorno será o ponto final da história da humanidade como a conhecemos. E quando essa página for virada, não haverá mais tempo para arrependimento, nem oportunidade de preparo. O que estiver feito, estará feito. O que estiver decidido, estará decidido. A palavra de Deus nos alerta sobre isso com uma seriedade que não permite ambiguidade. O próprio Jesus declarou que a sua volta seria como nos dias de Noé, quando as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E então veio o dilúvio e os levou a todos. Não havia sinal mais explícito do que uma arca gigantesca sendo construída em meio ao deserto. Mas as pessoas estavam ocupadas demais com suas rotinas para perceber. E hoje, de maneira semelhante, a arca está diante dos nossos olhos. Profecias se cumprindo com precisão, valores morais desmoronando, alianças sendo quebradas, sinais nos céus e na terra, Israel ocupando o centro das tensões mundiais. E mesmo assim, o mundo segue como se nada estivesse acontecendo. O silêncio que paira sobre o retorno de Cristo não é um silêncio de ignorância, mas de escolha. É mais confortável viver como se essa verdade não existisse do que encará-la com o temor que ela exige. Há uma geração sendo treinada para o entretenimento, para a pressa, para o agora. Mas o retorno de Cristo não se molda à lógica do tempo humano. Ele virá no tempo do Pai, e virá com glória, com poder, com juízo. Os céus vão se abrir, os anjos vão tocar a última trombeta, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Essa cena não será simbólica nem espiritualizada. Será literal, visível, gloriosa. E essa verdade deveria moldar a forma como você vive cada minuto da sua vida. Se você acreditasse de fato que Jesus pode voltar ainda hoje, o que mudaria em suas atitudes? O que mudaria em seus pensamentos, em suas palavras, em suas prioridades? O retorno de Cristo não é um evento isolado. Ele é a consumação de todas as promessas, o encerramento de todos os ciclos, o início do reinado eterno do Cordeiro. E por isso, viver ignorando esse fato é viver espiritualmente cego. A igreja precisa despertar. O cristão não foi chamado para se acomodar com a esperança vaga de um céu distante. Ele foi chamado para viver como quem espera o noivo a qualquer instante, com a lâmpada acesa, com o coração em vigilância, com a alma em santidade. O tempo que temos agora não é tempo de conforto, é tempo de preparação. Não é tempo de passividade, é tempo de arrependimento. Não é tempo de distração, é tempo de oração. Quando Jesus voltar, ele não virá como o cordeiro manso, mas como o leão de Judá, com olhos como chama de fogo, com voz como o som de muitas águas, com uma espada afiada saindo da sua boca e com vestes tingidas de sangue. Ele virá julgar, reinar e restaurar, e cada um prestará contas. Por isso, ignorar a sua volta é a maior tolice espiritual que alguém pode cometer. O mundo pode tentar ridicularizar essa verdade. Pode fazer piadas, pode banalizar. Pode tentar reescrever a Bíblia segundo seus próprios interesses. Mas a palavra permanece. Céus e terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais passarão. A trombeta vai soar, e não haverá lugar para dúvidas, para perguntas, para justificativas. Haverá apenas 2 grupos, os que estavam prontos
e os que não estavam. E a diferença entre eles não será baseada no título, no cargo ou na reputação, mas na intimidade com Deus, na vigilância do coração, na fidelidade ao Evangelho. O que Deus procura hoje não são pessoas religiosas, mas corações disponíveis. Não são os que apenas conhecem doutrina, mas os que vivem em expectativa, os que amam sua vinda, os que oram com o coração ardendo. Maranata, vem, Senhor Jesus. Você está ouvindo esse chamado porque ainda há tempo. Ainda há chance de voltar ao centro da vontade de Deus. Ainda é possível despertar, alinhar, se preparar. Mas o relógio está correndo. O céu está anunciando. E a pergunta ecoa novamente, com mais força. Se Jesus voltasse agora, neste exato momento, o que ele encontraria em você? As profecias que estão gritando no silêncio. Há um som que não pode ser ouvido com os ouvidos naturais. Ele não vem acompanhado de sirenes nem de alarmes. É um som profético espiritual, que ecoa nas entrelinhas do tempo e nos acontecimentos do mundo. As profecias bíblicas não estão apenas registradas em páginas antigas, elas estão sendo atualizadas diante dos nossos olhos. O silêncio aparente do céu não é inércia, é cumprimento. E é exatamente nesse silêncio que as promessas proféticas mais gritantes estão sendo realizadas com precisão cirúrgica, como se cada versículo estivesse se dobrando sobre a realidade. O problema não é a ausência dos sinais, mas a cegueira espiritual de uma geração que perdeu a sensibilidade para discerni-los. Deus não está calado, a Bíblia não está em pausa, o tempo não está parado. Tudo está em movimento rumo ao clímax da história, a volta do Rei. Desde os tempos antigos, o Senhor anunciou através dos profetas que antes do retorno de Cristo haveria sinais inconfundíveis. Guerras e rumores de guerras, terremotos em vários lugares, pestes, fome, frieza espiritual, apostasia, perseguição aos que permanecem fiéis e o Evangelho sendo pregado a todas as nações. Hoje, estamos vendo tudo isso, não como sombras distantes, mas como manchetes diárias. Em um único dia, somos impactados com notícias de conflitos globais, tragédias ambientais, crises econômicas, inversões de valores e o crescimento de movimentos anticristãos. Ainda assim, muitos seguem dizendo que esses sinais sempre existiram e que nada mudou. No entanto, o que estamos presenciando é uma convergência sem precedentes. Nunca antes na história, todos esses sinais estiveram ativos e acelerando ao mesmo tempo. Isso não é acaso. Isso é a Bíblia se cumprindo. Quando Jesus se referiu à figueira brotando, estava apontando para algo específico. Israel, a figueira profética, floresceu novamente como nação em 1948, após quase 2000 anos de dispersão. Isso por si só já seria um sinal colossal para os que creem. Mas não parou por aí. Desde então, Israel tem estado no centro das tensões geopolíticas, enfrentando conflitos cíclicos e cumprindo um papel essencial no relógio escatológico de Deus. Ainda assim, quantos dentro da igreja sequer conseguem conectar o que acontece em Jerusalém com o que está escrito em Zacarias, Daniel ou Apocalipse? As Escrituras estão se revelando aos que têm olhos para ver, mas para os que vivem entorpecidos pelo imediatismo, tudo parece apenas mais um evento aleatório. Outro detalhe, muitas vezes ignorado, é o crescimento exponencial do conhecimento e da tecnologia. Daniel profetizou que nos últimos dias o saber se multiplicaria. Hoje vivemos na era da inteligência artificial, da internet quântica, da manipulação genética, da digitalização da vida. Tudo isso aponta para um cenário cada vez mais compatível com o governo global, o controle de massas e até mesmo as estruturas necessárias para a marca da besta, como descrita em Apocalipse. Mas a maioria dos cristãos encara essas inovações como simples avanços científicos, sem enxergar a moldura espiritual que está se formando por trás dessas transformações. Não é apenas ciência, é cumprimento profético, é preparação para um mundo pós-verdade, onde os parâmetros divinos serão rejeitados para que o sistema do anticristo seja aceito com naturalidade. As profecias também apontam para a frieza da igreja e a multiplicação de falsos profetas.
Quantos púlpitos hoje estão comprometidos com uma mensagem distorcida, centrada no homem, na motivação e na prosperidade, em vez da cruz, da santidade e da eternidade? Quantos têm se alimentado de palavras suaves, enquanto suas almas estão adoecendo? Isso também é cumprimento profético. A palavra alertou que muitos prefeririam doutrinas agradáveis aos ouvidos, acumulando mestres para si, rejeitando a verdade. É o tempo do engano, da confusão e da tibieza espiritual. E tudo isso está diante dos nossos olhos. Dizer que as profecias ainda não estão se cumprindo é ignorar o que o Espírito está anunciando em alta voz. É como estar num campo de batalha, com bombas explodindo ao redor, e ainda assim afirmar que é apenas barulho comum. O Espírito Santo está falando à igreja, está chamando, está acordando os que têm ouvidos. E a pergunta permanece: o que mais precisa acontecer para que você entenda que estamos vivendo os últimos dias? Deus não escondeu seus planos. Ele revelou tudo com detalhes. Mas somente os que buscam discernimento espiritual conseguirão interpretar os sinais com clareza. É por isso que agora, mais do que nunca, precisamos voltar ao centro da palavra. Precisamos orar como quem espera. Precisamos jejuar como quem vigia. Precisamos anunciar como quem tem urgência. A profecia não é para nos assustar, mas para nos alinhar. Não é para gerar medo, mas para acender o fogo do preparo. O silêncio dos céus é, na verdade, o eco das promessas divinas se realizando. Você está atento? Consegue perceber? Ou está esperando o impossível para crer no inevitável? A distração é o novo perigo espiritual. A distração moderna não é um detalhe sem importância. Ela se tornou uma das maiores estratégias espirituais contra a vigilância dos filhos de Deus. Diferente da perseguição declarada ou das heresias escancaradas, a distração age em silêncio, corroendo a sensibilidade do coração e desviando os olhos do que é eterno. Hoje, a humanidade vive envolta em estímulos constantes, vozes múltiplas, notificações que surgem a cada minuto, agendas lotadas, mentes inquietas. Essa avalanche de informação não só rouba o tempo, mas sufoca o espírito. E no meio de tantas vozes, a voz de Deus vai sendo silenciada no coração daqueles que, sem perceber, trocaram a presença pela performance, o secreto pelo visível, o essencial pelo urgente. O maior inimigo da vigilância espiritual nos últimos dias pode não ser o pecado escancarado, mas o excesso de ocupação. Cristãos sinceros estão sendo vencidos não pelo afastamento deliberado de Deus, mas pela ocupação legítima com coisas comuns que lentamente tomam o lugar do eterno. E esse é o perigo mais sutil, porque ninguém percebe que está se afastando. Tudo parece normal, aceitável, até produtivo, mas no íntimo o espírito vai ficando abafado. A chama da oração vira brasa, depois cinza. A fome pela palavra dá lugar à busca por conteúdo raso e motivacional. O discernimento desaparece, a consciência se acostuma, o espírito adormece. E assim, sem alarde, muitos vão sendo enredados por uma distração disfarçada de rotina. A palavra de Deus nunca nos mandou apenas evitar o pecado. Ela nos ordena a vigiar. E vigiar é mais do que se manter moralmente correto. É manter o coração sensível, os olhos abertos, os ouvidos atentos. É entender que o tempo não está nas mãos dos homens, mas nas mãos do Senhor. Que o relógio de Deus não atrasa nem se adianta, e que a qualquer momento o Filho do Homem pode vir. O problema é que muitos estão tão ocupados com as questões do presente que perderam a consciência da eternidade. Se o Senhor voltasse hoje, encontraria uma geração com os olhos fixos na tela, mas com o espírito desligado? Encontraria pessoas correndo atrás de metas, mas longe do altar? O alerta é claro. Há um adormecimento espiritual que não é visível aos olhos humanos, mas é letal. A distração também se revela no barulho constante ao redor e dentro de nós. A mente não para. Os pensamentos competem por atenção. Mesmo em momentos de silêncio físico, há ruídos internos, preocupações, inseguranças, comparações, cobranças. Tudo isso impede que o espírito ouça com clareza a voz do Senhor.
Não é que Deus parou de falar, é que estamos com o canal bloqueado. A distração cria interferência, gera ruído espiritual, desconecta a alma da fonte de direção. E quando se perde a direção, os passos se tornam inseguros. O povo que não ouve não anda em fé, e o que não anda em fé tropeça, mesmo andando em linha reta. É por isso que Jesus foi enfático ao dizer: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Vigiar é filtrar, discernir, silenciar o externo para ouvir o interno. É dizer não para tudo o que tenta usurpar o lugar de Deus no seu dia. É fazer jejum daquilo que te distrai. É desligar o ruído para ouvir a palavra. É colocar o espírito em primeiro lugar, mesmo quando o corpo e a alma gritam por atenção. Em tempos de distração generalizada, buscar foco espiritual é um ato profético. A distração não é inocente. Ela prepara o terreno para o engano. Quando a alma está vulnerável, sem direção e sem discernimento, torna-se presa fácil para doutrinas distorcidas, falsas esperanças e movimentos que não vêm de Deus. Quantos hoje estão seguindo líderes que falam bonito, mas não carregam unção? Quantos estão consumindo mensagens que agradam a carne, mas não confrontam o espírito? Tudo isso é fruto de uma geração distraída, que não examina, não pesa, não busca confirmação no espírito. E isso também faz parte dos sinais dos últimos dias. A distração espiritual é a porta de entrada para o engano escatológico. Hoje, o Espírito Santo está chamando você para sair dessa distração, para desligar-se do que é superficial e voltar ao que é eterno, para limpar os olhos espirituais, aquietar a alma e permitir que a voz de Deus volte a ser a prioridade do seu dia. Não se trata de religiosidade, mas de urgência. Estamos vivendo tempos proféticos e cada minuto importa. Quem vive distraído perde o mover. Quem vigia discerne o tempo e se posiciona. O Senhor está preparando a sua noiva, e essa noiva não será encontrada dormindo. O alerta está dado, o tempo está passando. E a pergunta é: o que tem ocupado o seu foco? Aquilo que você mais olha é o que molda o seu coração. E o que molda o seu coração determina se você estará preparado ou não quando a trombeta soar. O espírito do anticristo já está em ação. Muitos aguardam um dia em que o anticristo surgirá com sinais claros e poderosos, com discursos fascinantes e enganos bem articulados. Porém, o que a maioria não percebe é que a palavra de Deus nos ensina que o espírito do anticristo já opera no mundo desde os dias dos apóstolos, e com o passar dos tempos, ele vem se aperfeiçoando na sutileza. Não se trata apenas de uma figura futura, mas de uma atmosfera espiritual, de uma ideologia contrária a Cristo que se infiltra aos poucos, ganhando terreno no coração das pessoas e nas estruturas sociais, políticas, educacionais e até religiosas. Esse espírito se disfarça de progresso, de liberdade, de tolerância, mas sua essência é uma só: negar a verdade absoluta de Cristo e preparar o caminho para o domínio do engano. O espírito do anticristo promove a inversão de valores. Aquilo que antes era tido como pecado agora é exaltado como virtude. O que era santo agora é ridicularizado. O nome de Jesus é cada vez mais censurado nos espaços públicos, enquanto qualquer outra forma de expressão espiritual é aplaudida. Tudo isso não é apenas uma mudança cultural. É um sinal escatológico em plena atividade. O inimigo sabe que não precisa convencer o mundo de uma vez. Ele atua pouco a pouco, minando a autoridade da Bíblia, relativizando a verdade e criando um ambiente onde tudo é aceito, menos a fé genuína em Cristo. E o mais assustador é que muitos não percebem esse movimento, pois ele vem travestido de boas intenções e palavras bonitas. Esse espírito já atua dentro de igrejas que se renderam à pressão social e preferiram agradar aos homens do que permanecer firmes na doutrina de Cristo. O púlpito foi trocado por palco, a pregação pela performance, a cruz pela autoajuda. A verdade que confronta foi substituída por discursos que massageiam o ego. Isso não é apenas mundanismo, é o espírito do anticristo infiltrado, desviando os olhos do Cordeiro e centralizando tudo no homem.
A fé se torna utilitária, condicionada a bênçãos materiais, sem renúncia, sem arrependimento, sem santidade. Essa é uma geração que busca o reino, mas rejeita o rei. Quer os milagres, mas não quer carregar a cruz. E isso é exatamente o que o inimigo deseja, um cristianismo vazio de Cristo. O apóstolo João declarou em sua epístola que muitos anticristos já têm surgido, revelando que esse não é apenas um evento futuro, mas uma realidade presente. Há um esforço espiritual sendo orquestrado para preparar os corações, para receber com facilidade aquele que virá em nome próprio, negando a filiação do Pai. Por isso, todo aquele que nega que Jesus é o Cristo, que nega sua divindade, sua obra redentora e seu senhorio absoluto, já está operando sob essa influência. E essa influência está em músicas, filmes, políticas, discursos acadêmicos, teorias de gênero, filosofias seculares, tudo contribuindo para apagar a centralidade de Cristo na consciência coletiva. O espírito do anticristo também se manifesta na exaltação do homem como seu próprio Salvador. Vivemos tempos em que o ser humano acredita ser autossuficiente, criador do seu próprio destino, dono da sua verdade. O eu virou um ídolo moderno. A ideia de dependência de Deus é vista como fraqueza e a submissão à autoridade de Cristo como fanatismo. Essa arrogância espiritual é o terreno fértil para o engano dos últimos dias. O inimigo deseja exatamente isso, um mundo que não sente mais falta de Deus. Um povo que não ora, não busca, não se arrepende, porque se acha bom o suficiente. Esse é o engano mais mortal, uma fé sem quebrantamento, uma vida sem conversão. Mas há um chamado do Espírito Santo hoje para os que têm ouvidos espirituais, um chamado ao discernimento. O povo de Deus precisa despertar, limpar os olhos, aquietar a alma e enxergar com clareza os sinais ao redor. O espírito do anticristo não se vence com debates ou argumentos. Ele se vence com joelhos dobrados, com coração quebrantado, com a verdade da palavra cravada no coração. Os dias são maus. A escuridão cresce, mas onde abundou o engano, superabundará a luz para os que permanecem firmes em Cristo. Você precisa decidir hoje em qual atmosfera vai viver. Ou você será moldado pelo espírito da época, ou será guiado pelo Espírito de Deus. Ou você se conforma com este século, ou se transforma pela renovação da sua mente. A escolha nunca foi tão urgente. A preparação para a volta de Cristo começa com a vigilância contra tudo aquilo que tenta ocupar o lugar dele. E o espírito do anticristo é mestre em seduzir. Mas aqueles que conhecem a voz do pastor jamais seguirão um estranho. Que o seu coração esteja sensível, que sua fé esteja firme e que seus olhos estejam abertos. Porque o tempo é agora. O amor está se esfriando, mas ninguém está notando. A profecia de Jesus em Mateus 24:12 é direta e desconcertante. Ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Essa não é uma afirmação genérica. É uma revelação sobre o coração da humanidade nos últimos dias. E se há algo que se torna evidente ao observar o mundo hoje, é que essa profecia está se cumprindo de forma silenciosa, progressiva e quase imperceptível. O amor está sendo substituído por indiferença, por individualismo, por superficialidade nas relações. Mas o mais alarmante é que essa frieza está entrando não apenas no mundo, mas também no meio do povo de Deus, como uma geada espiritual que paralisa os afetos e silencia a compaixão. O esfriamento do amor não acontece de um dia para o outro. Ele é o resultado de pequenos afastamentos, de decepções não curadas, de rotinas que sufocam o tempo com Deus, de distrações que roubam a sensibilidade. Quando o coração já não se quebra pela dor do outro, quando a compaixão é trocada por julgamentos, quando a oração intercessora perde sua intensidade, é sinal de que o amor está perdendo o calor do espírito. E o mais triste é que muitos nem percebem. Continuam servindo, cantando, indo aos cultos, mas o coração já não pulsa com a mesma intensidade.
A chama do primeiro amor está apagando e sendo substituída por uma religiosidade mecânica, por uma fé utilitária, por gestos vazios de presença. A iniquidade tem se multiplicado de forma assustadora. As notícias escancaram tragédias todos os dias, mas o impacto vai diminuindo. As pessoas veem crianças sofrendo, famílias destruídas, injustiças sociais, perseguições religiosas, e simplesmente passam para o próximo vídeo. A banalização do mal é um sintoma grave do esfriamento do amor. A dor do outro já não toca. O sofrimento alheio se torna parte da paisagem. E essa anestesia emocional é uma estratégia maligna, porque um coração frio é terreno fértil para o engano, para o egoísmo, para a dureza espiritual. Um coração frio deixa de ouvir Deus com clareza, pois a sensibilidade é a ponte da comunhão com o Espírito. Jesus ensinou que o amor seria a marca dos seus discípulos. Não o talento, não a performance, não a aparência, mas o amor. E esse amor vai além do sentimento. Ele se traduz em ações, em sacrifício, em empatia, em perdão. Por isso, o esfriamento do amor é um ataque direto à identidade da igreja. Uma igreja sem amor pode até atrair multidões, mas não transforma ninguém. Pode ter estruturas impecáveis, mas será vazia de vida. Porque o amor é a essência do Evangelho, é a linguagem do céu, é a pulsação do coração de Deus. Quando ele se esfria, tudo perde o sentido. E esse processo começa no interior, nas motivações, naquilo que os olhos não veem. Há um chamado urgente para reacender o amor. E isso só é possível quando voltamos à fonte. Quando nos rendemos novamente à presença de Deus, quando permitimos que o Espírito Santo nos descongele por dentro, quando choramos pelos outros como se fosse por nós mesmos. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito, mas ele precisa ser alimentado, cultivado, ativado pela oração, pela palavra, pela comunhão com os irmãos. É tempo de reacender a paixão por Jesus, de se importar novamente, de voltar a sentir o que o céu sente, de se mover por misericórdia e compaixão. Porque um coração cheio do amor de Deus é um antídoto poderoso contra a frieza dos últimos dias. Você pode estar cercado de frieza, mas ainda assim manter a chama acesa dentro de você, porque o Espírito de Deus habita em quem crê, e onde ele está, o amor nunca morre. Ainda há tempo de voltar ao primeiro amor, de buscar a chama que aquece a alma, de amar como Jesus ama. Não permita que o mundo congele sua fé. Não aceite uma vida cristã sem calor, sem lágrimas, sem envolvimento. A indiferença é o início da morte espiritual. Mas o amor é o selo da eternidade. Que seu coração queime novamente pela presença de Deus e pelas vidas que ainda precisam conhecê-lo. Porque onde o amor é reacendido, a glória de Deus se manifesta com poder. A reconstrução de um sistema único global. Há algo acontecendo nos bastidores do mundo que poucos conseguem discernir com clareza espiritual. As engrenagens da história estão se movendo em direção a um ponto de convergência, e não é por acaso. A palavra de Deus já nos alertava sobre um tempo em que haveria uma centralização global, um sistema unificado que governaria política, economia, religião e cultura. A reconstrução desse sistema não virá com estardalhaço, mas com seduções bem articuladas, com promessas de paz, progresso, inclusão e sustentabilidade. O que parece ser um avanço social é, na verdade, uma preparação espiritual para o domínio do engano. E muitos estão sendo levados por essa corrente sem perceberem que estão sendo moldados para se encaixar perfeitamente em um sistema contrário ao reino de Deus. O livro do Apocalipse, os escritos proféticos de Daniel e as palavras do próprio Jesus revelam que o mundo será conduzido a um governo global, liderado por uma figura carismática, estrategista, capaz de unificar as nações e conquistar multidões com discursos sedutores. A tecnologia, que avança com uma velocidade impressionante, será uma das grandes aliadas desse sistema. Com algoritmos, dados, controle digital e vigilância, as estruturas estão sendo preparadas para um tipo de controle que poucas décadas atrás seria considerado impossível. Mas hoje já se fala abertamente
sobre moedas digitais centralizadas, identificação por biometria global, passaportes universais e até mesmo projetos para uma religião ecumênica mundial. O que antes parecia teoria da conspiração, agora é manchete oficial. O que precisa ser entendido é que esse movimento não é apenas político ou tecnológico, ele é espiritual. O espírito do anticristo está preparando o terreno para que, quando o controle estiver estabelecido, a adoração seja redirecionada. Porque no fim das contas, tudo gira em torno de adoração. E esse sistema global que se reconstrói diante de nossos olhos visa afastar os corações do Deus verdadeiro, para entregá-los a uma falsa paz, a uma segurança fabricada e a uma autoridade corrompida. É por isso que os cristãos precisam estar alertas, com discernimento afiado, para não se deixarem levar pela aparência de bem que encobre o veneno do engano. A busca por unidade não é errada em si. O problema é quando essa unidade é construída fora da verdade. Quando se busca a harmonia em nome de uma paz superficial, mas se exclui a cruz, o arrependimento, a santidade e o senhorio de Cristo, estamos diante de uma armadilha bem disfarçada. Jesus disse que não veio trazer paz, mas espada, porque a verdade divide, confronta, posiciona. E nesse tempo, quem se recusar a se curvar ao sistema será visto como intolerante, radical, fora da realidade. Mas é exatamente esse o chamado da igreja fiel: não se dobrar, não negociar princípios, não se calar diante da apostasia disfarçada de progresso. A reconstrução desse sistema único global não está apenas nos palácios ou nas cúpulas de poder. Ela acontece na cultura, na mídia, nas ideologias ensinadas nas escolas, nas mudanças de linguagem, na relativização dos valores bíblicos. Está nos filmes que normalizam o pecado, nas músicas que exaltam o ego, nos discursos que silenciam a fé cristã. É uma reconstrução cultural que pavimenta o caminho para um governo que não tolerará a verdade. E quem não perceber isso a tempo, poderá se ver envolvido em uma rede sutil que suga a fé, dilui a identidade espiritual e adormece a vigilância. Mas há esperança. O remanescente de Deus sempre existiu e continuará existindo. Homens e mulheres cheios do Espírito, despertos, atentos, preparados para resistir com coragem, firmados na palavra e não seduzidos pela aparência do mundo. É tempo de preparar o coração, de viver em santidade, de buscar discernimento profético, de amar a verdade até o fim. Porque o sistema pode estar se reconstruindo, mas o reino de Deus jamais será abalado. E os que permanecem nesse reino não serão confundidos. A reconstrução do engano está em curso, mas os olhos que se voltam para o alto enxergam além da aparência, e esses não serão enganados, pois andam em luz. O enfraquecimento da verdade bíblica. Vivemos um tempo em que a verdade absoluta está sendo tratada como arrogância, e a fidelidade à Escritura tem sido confundida com intolerância. O enfraquecimento da verdade bíblica não começou com ataques diretos, mas com concessões sutis, com adaptações que parecem inofensivas, com interpretações que massageiam o ego ao invés de confrontar o pecado. O que estamos vendo hoje não é uma falta de acesso à palavra, mas uma falta de reverência por ela. Há igrejas cheias, pregadores populares, conteúdos religiosos em abundância, mas pouca transformação genuína, pouca convicção de pecado, pouca fome pela santidade de Deus. A verdade está sendo diluída, editada, maquiada, para caber nos moldes da cultura. E quando a verdade é enfraquecida, o engano ganha força. Paulo alertou a Timóteo que chegaria o tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina, mas se cercariam de mestres segundo as suas próprias vontades, coçando os ouvidos e se desviando da verdade para seguir fábulas. Esse tempo não está mais por vir. Ele já chegou. O púlpito de muitas igrejas se tornou um palco de motivação, onde o evangelho é moldado para agradar, não para salvar. A cruz está sendo escondida atrás de promessas de sucesso, prosperidade e conforto. O arrependimento é omitido, o pecado é suavizado
e a justiça de Deus é ignorada em nome de uma graça mal compreendida. E enquanto isso, o coração do povo vai se tornando insensível, resistente à correção, distraído da urgência espiritual que vivemos. Esse enfraquecimento da verdade não é apenas uma escolha doutrinária, é uma estratégia espiritual das trevas. O inimigo sabe que não pode impedir o mover de Deus, então tenta distorcer sua mensagem. E quando a palavra de Deus perde sua autoridade na consciência do povo, a igreja perde sua identidade, sua autoridade e sua missão. Não se trata de estilo nem de modernização, trata-se de fidelidade. Porque o evangelho não precisa ser reinventado, ele precisa ser pregado com verdade, com coragem, com poder. O mundo não precisa de mais palmas, precisa de joelhos dobrados. E isso só acontece quando a verdade é proclamada sem medo. Quando a Bíblia deixa de ser o padrão, o coração humano se torna o novo guia. E o coração, como diz Jeremias, é enganoso e corrupto. Por isso, a igreja precisa urgentemente voltar às Escrituras com fome e temor. Precisamos de vozes proféticas que se levantem não para agradar plateias, mas para alertar nações. Precisamos de pregadores que choram diante de Deus antes de subir ao altar. Precisamos de discípulos que não negociam princípios, que conhecem a palavra, que vivem o que pregam e não se envergonham do Evangelho, mesmo que sejam rejeitados por isso. A verdade de Deus não muda. Ela é eterna, firme, viva, cortante como espada de dois gumes. E quando ela é proclamada com fidelidade, ela liberta, transforma, cura, restaura. Mas quando é abafada ou adaptada, ela perde seu impacto. O Espírito Santo só se move onde a verdade é honrada. E por isso, o chamado de hoje é claro. Volte à palavra. Ame a verdade mais do que a aceitação. Prefira a reprovação dos homens à aprovação de Deus, porque haverá um dia em que todos os falsos discursos cairão, e só a verdade permanecerá de pé. E nessa hora só estará seguro aquele que construiu sua vida sobre a rocha firme da palavra imutável de Deus, o Israel profético e a janela escatológica. Entre todas as nações da terra, existe uma cujo papel na história da redenção foi escrito pela própria mão de Deus, Israel. Não como preferência política, não como destaque étnico, mas como cumprimento profético. Israel não é apenas uma nação no Oriente Médio, é o relógio profético do céu. Observar os acontecimentos envolvendo Israel é como olhar os ponteiros do tempo de Deus se movendo sobre a humanidade. Cada conflito, cada tratado, cada movimentação diplomática em torno de Jerusalém carrega um eco das Escrituras, um lembrete de que o tempo está avançando. E o mais alarmante é que muitos dentro da igreja não percebem isso. Olham para as manchetes e não enxergam os sinais. Debatem geopolítica, mas ignoram as promessas proféticas. Israel é o termômetro de Deus e a temperatura está subindo. A Bíblia deixa claro, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que nos últimos dias, Israel voltaria a ser reunido, estabelecido como nação e cercado por conflitos. E assim foi. Em 1948, após quase 2000 anos, Israel renasceu como Estado soberano, um milagre histórico sem precedentes. Isso por si só já deveria ter despertado a Igreja global para a urgência dos tempos, mas o plano de Deus não parou aí. Desde então, guerras e alianças se sucedem. A tensão em torno de Jerusalém cresce e o papel de Israel como epicentro profético se intensifica. É dali que brotarão os principais eventos escatológicos. É em torno de Jerusalém que as nações se agitarão. É ali que o Messias voltará para reinar. E tudo isso está mais perto do que muitos imaginam. Há profecias específicas sobre o terceiro templo, sobre alianças de paz com inimigos históricos, sobre uma guerra iminente que envolverá nações do norte, e sobre o surgimento de um líder mundial que promoverá segurança momentânea, mas trará devastação espiritual. Muitos desses elementos já estão se moldando nos bastidores da política internacional. A tecnologia, os acordos multilaterais, as pressões religiosas e os conflitos armados estão todos convergindo para um ponto comum.
E a igreja não pode assistir passivamente como se isso fosse apenas geopolítica. Não é. É escatologia em curso. É a palavra de Deus se cumprindo diante dos nossos olhos. Negligenciar isso é andar na escuridão quando a luz já foi acesa. Deus usa Israel como sinal para a igreja. E quando ignoramos os sinais, corremos o risco de dormir no volante da fé. O próprio Jesus disse: "Aprendei, pois, a parábola da figueira", uma referência direta a Israel. Ele alertou que quando a figueira florescesse, o fim estaria às portas. E a figueira floresceu. O tempo da colheita se aproxima. Cada cristão atento precisa entender que o que acontece com Israel afeta diretamente a igreja. Somos enxertados na promessa, participantes do mesmo plano eterno de salvação. E tudo o que está profetizado sobre os últimos dias tem Israel como referência. O olhar de Deus está voltado para Jerusalém e o nosso também deve estar. Não com obsessão política, mas com discernimento espiritual. Essa é uma hora de estudo, intercessão e vigilância. Não é momento de ignorância profética. Quem não entende Israel, não entende a Bíblia. E quem não entende a Bíblia, não está preparado para o que virá. Por isso, levante seus olhos. Não olhe apenas para a superfície dos fatos, mas busque a revelação por trás deles. Peça ao Espírito Santo discernimento para interpretar o tempo em que vivemos. Porque a janela escatológica está se estreitando e a próxima página da história já está sendo escrita. Quando Jerusalém for novamente cercada, quando a paz artificial for anunciada, quando a oposição global ao povo de Deus crescer ainda mais, você não será pego de surpresa. Estará de joelhos com a lâmpada acesa, com os olhos no céu e o coração preparado para o toque da última trombeta. A igreja adormecida, como nos dias de Noé. Nos dias de Noé, a chuva parecia improvável. O céu estava limpo. As pessoas riam, casavam-se, davam-se em casamento, cuidavam dos negócios e zombavam do velho que construía uma arca. Não era medo que tomava conta daquela geração, era indiferença. E é essa mesma indiferença que paira sobre o tempo presente. Uma geração que ouve falar da volta de Cristo e reage com desdém, que ouve sobre sinais e os chama de teoria da conspiração, que assiste a tudo o que está acontecendo no mundo, inversão de valores, guerras, apostasia, e acha que é apenas mais um ciclo da história. O problema não está só fora da igreja. O maior perigo está dentro. Uma igreja que perdeu a sensibilidade espiritual, que prefere manter a agenda lotada a manter o coração quebrantado. Uma igreja que canta, prega e produz conteúdo, mas dorme quando deveria vigiar. Como nos dias de Noé, há uma arca sendo construída, não de madeira, mas de obediência, vigilância e santidade. E poucos estão prestando atenção. A palavra nos adverte que o Filho do Homem virá em uma hora que ninguém imagina. Isso não é apenas uma advertência sobre o tempo, é uma revelação sobre a condição da igreja. A ausência de expectativa revela a ausência de intimidade. Quem ama, espera. Quem crê, vigia. Quem conhece a promessa, vive como se ela fosse se cumprir a qualquer momento. Mas muitos vivem como se Jesus tivesse cancelado a promessa de voltar. Estão adormecidos, acomodados, ocupados demais para perceber o clamor do céu. Estão mais comprometidos com os algoritmos do que com o arrependimento, mais apaixonados por ministérios do que por Jesus, mais preocupados com relevância do que com reverência. Nos dias de Noé, a única coisa que diferenciava quem foi salvo de quem foi destruído era a obediência. Não era talento, não era fama, não era influência. Era a disposição de ouvir a voz de Deus e agir, mesmo quando tudo parecia loucura. E hoje, a história se repete. Muitos zombam da santidade, relativizam a palavra, negociam princípios, dizem que é exagero, que o inferno não é literal, que Deus é amor demais para julgar. Esses discursos são o adormecer da alma. São narcóticos espirituais que mantêm as pessoas ocupadas com as coisas de Deus, mas longe do coração de Deus. É possível estar na igreja e ainda assim estar fora da arca. É possível ter posição, púlpito e performance, mas não ter presença.
porque Deus não se impressiona com aparência, Ele procura fé, pureza e vigilância. Essa geração precisa despertar. O Espírito Santo está sussurrando aos atentos: preparem-se, não para gerar medo, mas para gerar separação, não para causar pânico, mas para restaurar a paixão. Como nos dias de Noé, Deus está alertando antes que a porta se feche. E a pergunta que ecoa em cada coração sensível é: estou construindo minha arca ou estou me distraindo com o mundo? Porque quando a chuva começar a cair, não haverá mais tempo para debate. Quando o céu se abrir, não haverá mais espaço para arrependimento tardio. É agora o tempo da vigilância. É agora o tempo de despertar. E se você sente que está adormecido, há uma boa notícia. Deus ainda está chamando. Ele desperta os que dormem, reacende o fogo nos corações apagados e restaura o temor nos que se acostumaram com a rotina espiritual. Hoje é dia de sair da letargia, de rasgar o coração, de trocar a distração pela devoção, porque a volta de Jesus não será marcada por sinais visuais espetaculares para os distraídos. Ela será percebida pelos que estão com a alma desperta, com o espírito atento, com a lâmpada cheia e o azeite preparado. Seja um deles. O despertar do remanescente fiel. Há uma geração que não se curva, que mesmo diante da avalanche de distrações, heresias e pressões deste mundo, permanece de pé. Ela não está nos palcos mais iluminados, não ocupa os lugares de maior destaque, mas está de joelhos nos quartos secretos, com os olhos molhados e o coração queimando. Este é o remanescente fiel, e ele está despertando. É uma geração que não negocia princípios por popularidade, que não troca santidade por aceitação, que não precisa ser vista pelos homens porque já foi encontrada por Deus. Enquanto muitos dormem no conforto da religiosidade, esse remanescente tem sido acordado pelas trombetas do Espírito. E o chamado é claro: preparem o caminho do Senhor, porque Ele vem. O remanescente não é definido por número, mas por essência. É formado por aqueles que choram pelo pecado da nação, que não se acostumam com o pecado no altar, que preferem perder tudo do que perder a presença. São aqueles que, como Elias, pensam estar sozinhos, mas que Deus lembra: ainda há 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. E esses 7.000 de hoje estão sendo reunidos não por algoritmos, mas por um chamado interior. Eles sentem que algo grande está prestes a acontecer. Sentem no espírito que o tempo está se fechando. Sentem no íntimo que já não há mais tempo para brincar de igreja, para manter fachadas, para seguir apenas tradições. Eles desejam algo real. Desejam o fogo do céu, a glória de Deus, a manifestação pura do Espírito Santo. Esse despertar é silencioso, mas poderoso. Está acontecendo nas madrugadas, nos encontros simples, nas orações sem holofote. São corações que estão dizendo sim, enquanto o mundo inteiro grita não. São jovens que rejeitam o pecado, adultos que abandonam o conforto para viver em missão, anciãos que continuam intercedendo com lágrimas. O remanescente fiel não se deixa contaminar pelas correntes doutrinárias modernas que diluem a verdade. Eles têm fome da palavra pura, sede da justiça e anseio por ver Jesus sendo glorificado. E a cada dia, essa geração se levanta com mais força. Eles não querem entretenimento espiritual, querem arrependimento. Não querem discursos motivacionais, querem a cruz. Não querem eventos, querem avivamento. O Espírito Santo está soprando sobre esses corações. E o sopro não é suave, é um vento impetuoso que move, incomoda, sacode estruturas. Deus está ativando dons adormecidos, reacendendo ministérios esquecidos, renovando unções negligenciadas. Esse despertar é coletivo, mas começa no individual. É você ouvindo o chamado no meio da rotina, sentindo que sua alma está sendo convocada a um nível mais profundo. É quando a oração volta a ser prioridade. O jejum não é mais um sacrifício. A palavra volta a arder. O remanescente entende que o tempo é curto demais para viver distraído e precioso demais para ser desperdiçado. Eles vivem com os olhos no céu,
e os pés na missão. E se você sente que algo está queimando dentro de você enquanto ouve essa mensagem, talvez seja porque você faz parte desse povo. Talvez você tenha se sentido deslocado, incomodado com o superficial, insatisfeito com o raso. Isso é sinal de que o Espírito está te chamando para o profundo. Há um lugar reservado para você entre os que vigiam, entre os que choram entre o alpendre e o altar, entre os que preparam o caminho para o Rei. E não importa se você foi desacreditado, esquecido ou ferido. Deus está reunindo os seus. Está convocando os que não se venderam, os que ainda têm óleo, os que não perderam o temor. Eles serão voz, serão lâmpada, serão trombeta. E quando a última hora soar, serão encontrados de pé, firmes, fiéis, cheios do Espírito e prontos para encontrar o noivo. Sinais no céu, na terra e no corpo. A criação geme, os céus gritam, a terra estremece, os corpos se deterioram. Há sinais por toda parte, mas muitos se tornaram cegos espirituais, acostumados com o caos como se fosse normalidade. E, no entanto, a palavra já havia nos avisado. Haveria sinais no céu, na terra e até no corpo humano. A criação não está silenciosa, ela está em alarme constante. O aumento dos terremotos, a mudança de padrões climáticos, o avanço descontrolado da biotecnologia, a perda do senso do que é natural e divino, tudo isso forma um coro profético que aponta na mesma direção. O tempo está acabando, e quem tem ouvidos, ouça. Porque esses sinais não foram deixados por acaso, mas como marcos espirituais para alertar os que ainda desejam vigiar. No céu, as mudanças são visíveis. Fenômenos astronômicos se intensificam, eclipses alinhados a datas bíblicas, auroras boreais em locais improváveis, objetos voadores não identificados que geram espanto. Para o mundo, são apenas eventos naturais ou anomalias atmosféricas. Para os que conhecem a Escritura, são trombetas celestes anunciando que algo maior está prestes a acontecer. A Bíblia diz que o sol se escureceria, que a lua se tornaria em sangue, que as estrelas cairiam do firmamento. E mesmo que a ciência tente explicar tudo com fórmulas, há algo que escapa da lógica. O senso de urgência que invade os corações sensíveis ao Espírito. Os céus estão falando. E não falam para entreter, mas para despertar. Na terra, os abalos são constantes. Não apenas físicos, mas morais, sociais e espirituais. Valores estão sendo trocados. O que antes era mal, agora é celebrado. O que era santo, agora é zombado. E isso também é um sinal. A inversão do bem e do mal, a banalização do pecado, a normalização da violência, a destruição da família, a crise de identidade, tudo isso é terreno fértil para a chegada do caos escatológico. E além disso, a natureza responde com fúria, incêndios incontroláveis, enchentes em lugares inusitados, animais mudando de comportamento, pragas se espalhando. A terra está falando. E fala com dores de parto, anunciando que algo novo ou definitivo está por vir. Mas há também os sinais no corpo. A tecnologia que antes prometia cura, agora invade a criação com pretensões de controle. Implantes, modificações genéticas, manipulações biológicas, tudo sendo vendido como progresso. Mas a Escritura nos alerta sobre a marca da besta, sobre o domínio do corpo humano por sistemas que rejeitam Deus. Hoje, vemos pessoas voluntariamente oferecendo sua biologia à ciência sem discernimento, e mais que isso, vemos o adoecimento emocional e espiritual se espalhando como epidemia. Ansiedade, depressão, vícios, apatia espiritual. O corpo geme porque a alma está em conflito. E onde há dor, o espírito quer falar. Mas poucos estão ouvindo. Esses sinais não são isolados. Eles se conectam como peças de um grande quebra-cabeça profético. E todos apontam para o mesmo centro, a volta do Rei. O propósito dos sinais não é assustar, mas preparar. Não é trazer confusão, mas revelação. Eles nos chamam ao arrependimento, à vigilância, ao temor. Eles nos convidam a erguer os olhos, não para nos desesperar, mas para despertar.
Porque quem olha para os sinais com o coração entregue a Deus não teme o fim, anseia pela glória que está por vir. E essa glória não será escondida. Ela virá com poder, luz e majestade. Mas até que ela venha, a pergunta permanece: você está atento aos sinais? Ou foi vencido pela indiferença que precede a queda? O juízo de Deus não é tópico de medo, mas de urgência. O juízo de Deus sempre foi um tema temido, evitado, distorcido. Muitos preferem ignorá-lo como se, ao não falar, ele deixasse de existir. Outros usam o juízo como ameaça, como se Deus fosse um tirano pronto a destruir. Mas a verdade bíblica é outra. O juízo de Deus não nasce da ira cega, mas da justiça santa. Não é desejo de punição, mas expressão do amor que corrige, disciplina e separa a luz das trevas. O juízo não é tópico de terror, é chamado a consciência. É a linha que divide o tempo da misericórdia e o tempo da prestação de contas. E essa linha está cada vez mais tênue diante dos nossos olhos. Vivemos numa geração que trocou temor por entretenimento, que zomba do sagrado, que ri da eternidade, que vive como se a cruz fosse apenas um símbolo antigo e a palavra de Deus fosse apenas uma opinião. Mas a Escritura é clara: cada um prestará contas de sua vida. Nada ficará escondido. Os segredos dos corações serão revelados, as intenções pesadas, as escolhas confrontadas. E nesse dia, o que pesará mais não será o tamanho do erro, mas a ausência de arrependimento. O juízo não vem para destruir sem aviso. Ele vem depois de longos chamados ignorados, de portas abertas que foram fechadas, de promessas rejeitadas por orgulho. A urgência no ar. E não é por acaso. O Espírito Santo tem apertado corações, despertado ministérios, levantado vozes para anunciar que o tempo de brincar com o pecado acabou. O juízo é como uma última trombeta que ecoa no espírito dos sensíveis. E para os que amam a verdade, ele não é motivo de pavor, mas de preparação, porque o juízo só será pesado para os que zombaram da graça, para os que viveram como se nunca fossem morrer, para os que pregaram paz quando o céu gritava guerra espiritual, para os que rejeitaram o sangue do Cordeiro e se esconderam atrás de argumentos vazios. Mas para os que vivem no temor, o juízo é apenas o início da eternidade gloriosa. A justiça de Deus não é injusta. Ela é perfeita. Ela não mede como os homens medem. Ela não se confunde, não se compra, não se manipula, e por isso ela é boa. Porque se Deus não fosse justo, a maldade teria a última palavra. Se Deus não julgasse, o inferno venceria. Mas ele julga. E julga com base na verdade eterna, não nas versões humanas. E essa verdade foi revelada em Jesus. Ele é o padrão. Ele é a luz que expõe as trevas. Ele é a medida de tudo. E a pergunta que o juízo nos obriga a fazer é: estamos em Cristo ou estamos ainda em nós mesmos? Essa urgência não é para gerar desespero, mas reverência. Não é para nos paralisar, mas nos alinhar. O juízo nos chama a viver hoje como quem sabe que será visto amanhã, a falar como quem prestará contas de cada palavra, a amar como quem será julgado pela medida do perdão, a decidir como quem não tem tempo a perder, porque quando o justo juiz se levantar, não haverá mais desculpas, nem argumentos, nem tempo. Só haverá a verdade, e diante dela só permanecerá quem foi moldado por ela. Não espere o juízo para descobrir que estava dormindo. Não espere o fim para se lembrar de que tudo foi anunciado desde o início. Hoje é dia de voltar. Hoje é dia de se alinhar. Hoje é dia de trocar o medo pela urgência que transforma. Porque ainda é tempo de misericórdia. Mas esse tempo está se esgotando. E quando o juízo chegar, que ele te encontre de pé, com as vestes lavadas, o coração limpo e os olhos fitos naquele que vem com poder, justiça e glória. Vigiar é mais do que esperar. Esperar pode ser passivo, pode ser aquele estado em que o corpo está parado, mas o espírito também está desligado. Muitos confundem a espera pela vinda de Cristo com uma mera contagem de tempo, como se bastasse crer e aguardar. Mas vigiar é outra coisa.
Vigiar é uma postura de prontidão contínua. É manter os olhos espirituais abertos, mesmo quando todos ao redor estão dormindo. É viver com o coração alinhado ao céu, mesmo quando o mundo está distraído com as ilusões da terra. Vigiar é um estilo de vida, não um discurso. É uma resposta prática ao amor de Deus e à expectativa do retorno de Jesus. Jesus não nos chamou apenas para acreditar que Ele voltará. Ele nos chamou para vigiar, para discernir os tempos, para estarmos prontos em qualquer hora. Como as virgens prudentes da parábola, que mesmo quando o noivo demorou, mantiveram o óleo da fé aceso. Vigiar é cultivar esse óleo diariamente. É não permitir que as circunstâncias, o cansaço ou o esfriamento ao nosso redor apaguem a chama que arde em nosso interior. Vigiar é se recusar a viver no piloto automático espiritual. É perceber que cada decisão, cada pensamento, cada palavra pode ser a expressão da nossa vigilância ou da nossa negligência. Muitos vivem como se estivessem apenas esperando uma melhora, esperando um sinal mais claro, esperando o mundo mudar. Mas quem vigia não espera por conveniências. Quem vigia age com diligência. Ele é como o atalaia na torre, que não cochila, que não fecha os olhos quando o perigo ainda está distante. Ele sabe que o inimigo não avisa quando vem, e sabe também que o Senhor pode chegar a qualquer momento. Por isso, vigiar é um estado de alerta santo, onde o coração está limpo, a mente está firme e a alma está rendida ao propósito eterno. Vigiar é examinar-se constantemente. É perguntar a si mesmo: estou pronto hoje? Se o Senhor viesse agora, Ele encontraria fé em mim? Ou encontraria distração, comodismo, religiosidade, ego? Vigiar é estar disposto a cortar o que afasta, a renunciar o que contamina, a se humilhar quando for necessário. É resistir à tentação de viver como todo mundo vive. É caminhar na contramão do sistema, que zomba da santidade e normaliza o pecado. Vigiar é escolher o caminho estreito todos os dias, mesmo quando ele parece solitário. Quem vigia está atento aos sinais, mas também atento à sua própria vida. Ele não se engana achando que só os grandes eventos revelam os tempos finais. Ele entende que sua conduta, seu caráter, sua obediência também são parte da vigilância. É possível saber tudo sobre escatologia e não estar pronto. É possível pregar sobre o Apocalipse e viver como se nunca fosse acontecer. Mas quem vigia, vive o Evangelho de forma encarnada. Ele não apenas conhece as profecias, ele se prepara para elas com temor e tremor. Vigiar é mais do que saber que Jesus virá. É viver como se ele já estivesse à porta. É tratar as pessoas com amor. É perdoar com sinceridade. É orar com constância. É servir com humildade. É abandonar a vaidade, o orgulho, as máscaras. É andar na luz mesmo quando ninguém está olhando. Vigiar é entender que este mundo está em colapso não só politicamente, mas espiritualmente. E que enquanto muitos celebram a superficialidade, os vigilantes mergulham mais fundo na presença de Deus. Não se engane achando que crer é suficiente. O próprio Jesus disse: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Fazer a vontade de Deus é o fruto de uma vida de vigilância, uma vida que escolheu ser sensível, submissa, constante. Uma vida que entendeu que, em tempos como este, viver como todos vivem é o maior risco de estar entre os que ficarão. Vigiar é mais do que esperar. É preparar, é consagrar, é resistir, é amar com verdade, é viver com os olhos fixos no céu e os pés firmes na terra, sem nunca esquecer que o Rei está voltando. A última trombeta vai soar, e você vai estar onde? Tudo o que está escrito se cumprirá. Nada do que foi prometido pelo Senhor cairá por terra. E entre todas as promessas de Deus, há uma que ecoa com peso de eternidade e urgência nos corações atentos. A volta de Cristo será marcada pelo som de uma última trombeta. Um som que cortará o tempo, atravessará a matéria, interromperá todas as conversas, quebrará todas as distrações e dividirá definitivamente a história da humanidade.
Essa trombeta não será simbólica, não será alegórica, não será privada. Ela será real, audível, definitiva. E quando ela soar, não haverá mais tempo para mudanças, arrependimentos ou decisões tardias. O que você viveu até aquele momento será exatamente o que você apresentará diante do justo juiz. Essa trombeta não anunciará apenas o fim do mundo como conhecemos, mas o começo da eternidade como Deus planejou. O céu se abrirá e todo olho verá. Não será um espetáculo para os religiosos, mas uma revelação global, para crentes e incrédulos, para os que vigiaram e para os que zombaram. E nesse instante, o que importará não será quantos seguidores você teve, que posição você ocupava, qual ministério você liderava ou qual título te deram. O que realmente importará será o estado do seu coração, a pureza da sua fé, a veracidade da sua intimidade com Deus, a verdade da sua vida diante do altar. A última trombeta será o som que separará os que creram dos que apenas conheceram. Separará os que se consagraram dos que se acomodaram. Ela revelará o interior de muitos que aprenderam a viver com aparência de piedade, mas negavam o poder de uma vida santificada. E por mais forte que isso pareça, é necessário dizer com amor e responsabilidade: muitos que viveram na igreja não subirão com a igreja. Muitos que citaram profecias não serão levados no cumprimento delas. Porque Deus não está atrás de performances. Ele está buscando corações rendidos, quebrantados, transformados pela presença real do Espírito Santo. Você vai estar onde quando essa trombeta soar? Essa pergunta não é teórica. Ela precisa ser respondida com sua vida, com sua entrega, com suas escolhas diárias, com sua vigilância silenciosa e fiel. A trombeta não será um susto para quem já vive esperando. Para esses, será o som mais esperado de toda a existência. Será o chamado da noiva para o encontro com o noivo. Será o sim eterno que sela a aliança de amor entre Cristo e os que o amaram até o fim. Mas para os que negligenciaram a graça, para os que adiaram o arrependimento, para os que brincaram com o tempo, essa mesma trombeta será o anúncio do fim de toda oportunidade. Esse é o tempo da preparação, o tempo do azeite, o tempo de limpar as vestes, alinhar os pensamentos, abandonar o pecado secreto, buscar a presença como o maior tesouro. Não é hora de distração, de orgulho, de justificativas. É hora de rendição, de humilhação, de retornar ao primeiro amor com urgência e verdade. A trombeta está mais próxima do que se imagina, e quando ela soar, será tarde demais para fingir fé, forjar santidade ou correr para os pés da cruz. O tempo da graça é agora. O dia de salvação é hoje. Você não precisa entender tudo sobre escatologia para estar pronto. Você precisa de arrependimento, de fé viva, de obediência prática e de um coração que clama: "Vem, Senhor Jesus." Porque no final, quando os céus estremecerem, quando o tempo se dobrar à eternidade e a glória do Filho de Deus rasgar os céus com poder, só haverá dois grupos: os que choram por ter negligenciado e os que celebram por terem perseverado. Que você seja encontrado entre os que perseveraram. Que a trombeta que marca o fim deste mundo seja para você o começo da maior e mais gloriosa eternidade. Que ao soar o último chamado, sua alma já esteja em paz, sua fé esteja viva e seu espírito esteja pronto para encontrar o Rei que vem.